Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Você sabe, claro que você sabe que pela lei das afinidades, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Ou seja, você atrai e será atraído por quem tem os mesmos hábitos e muitas outras semelhanças. O que significa dizer que você atrairá e será atraído por quem tiver o mesmo padrão, digamos assim, de ondas vibratórias ou ondas energéticas que o seu campo mental exteriorizar, liberar. Nós somos tipo uma caixa de ressonância, só que uma caixa de ressonância sem som, mas cheia de energia boa e ruim. Pois esse vai ser o meu assunto de hoje, ou seja, eu vou falar sobre sintonia espiritual, também conhecida como afinidade espiritual. A afinidade, acho que todo mundo sabe disso, consiste na semelhança, na identidade ou na conformidade de gostos, interesses, sentimentos, reciprocidade no pensar e no sentir e tantas outras características que fazem dois indivíduos se aproximarem. A sintonia se estabelece em virtude da atração e da sintonia que passa a vigorar entre as duas partes que mantêm a afinidade. Em todo relacionamento há troca de energia em diferentes graus de intensidade. Até mesmo em um rápido bate-papo com um estranho, a troca de energia sem mesmo que a gente queira ou perceba. Nós humanos nos assemelhamos a uma estação transmissora e receptora que espalha e recebe ondas de pensamento com outras inteligências, tanto de espíritos encarnados, assim como nós, como também de espíritos desencarnados. Tudo conforme a lei universal de sintonia. E é nessa troca energética, quem tem mais, seja energia boa ou ruim, dá para quem tem menos. Exatamente como nos vasos comunicantes que a gente aprendeu lá nos primeiros anos do colégio. Energias do mesmo tipo, do mesmo padrão, da mesma frequência, tendem a se agregar, tanto no aspecto bom como no aspecto ruim. Consciências negativas atraem espíritos negativos, que estimulam mais sentimentos que nos incitam, entre outras coisas, a maldizer, a criticar, a reclamar, muitas vezes de tudo e de todos. Mas não incitam somente a que reclamemos de tudo e de todos, mas também coisas mais graves, como nos incentivam, nos induzem à revolta e ao ódio. Todos temos os nossos espíritos amparadores, os nossos espíritos protetores,
que velam por nós, também conhecidos esses espíritos por anjo da guarda. Mas em casos em que nutrimos o pior sentimento de todos, que é o ódio, energia de baixíssima frequência, muito tóxica, eles, os nossos protetores, se afastam por não conseguirem obter ressonância positiva com a pessoa que desejam proteger, na medida que ela, a pessoa, não se permite receber ajuda, tão impregnada que ela fica de uma energia nociva, uma energia pesada e de muito baixa, eu diria baixíssima frequência. Exatamente por isso que os espíritos protetores, mesmo querendo ajudar, não conseguem. Em volta da pessoa impregnada com o sentimento de ódio, forma-se, digamos assim, um halo, um anel que isola a pessoa para o recebimento de boas energias. Ela se torna refratária. É como alguém que está fazendo alguma coisa errada e se nega a receber um conselho, um bom conselho, se nega a receber ajuda. Em outras palavras, ela se torna, como eu disse antes, refratária a qualquer ajuda. É claro que o afastamento da espiritualidade superior é temporário, até que o estado mental da pessoa melhore. O grande problema é que a pessoa possuidora de pensamentos, sentimentos e energias negativas permite aos espíritos obsessores liberarem nela energias ainda mais negativas. O inverso também é verdadeiro, ou seja, se a pessoa possui pensamentos, sentimentos e energias positivas, os espíritos que vibram nessa frequência liberam e doam também energia boa, o que significa dizer que as pessoas que possuem bons sentimentos e que fazem o bem são rodeadas de espíritos de luz que lhe inspiram boas ideias. Em outras palavras, pela nossa maneira de ser e de agir, não só escolhemos as pessoas com quem queremos conviver, como também os ambientes em que queremos viver. Mas não é só isso, pois atraímos também companhias do mundo extrafísico, do mundo espiritual. Mas veja bem, nós não só atraímos, como também somos atraídos por aqueles que não queiramos. Gente, eu já disse aqui, mas não custa repetir, a nossa vida é feita de afinidade e desafinidade, se é que essa palavra desafinidade existe. Ou seja, atração e repulsão, o que significa dizer que, queiramos ou não, todos indistintamente somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Ou seja, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam, emite raios, digamos assim, específicos e vive na onda espiritual com a qual se identifica. No mundo em que vivemos, devido à nossa pouca evolução espiritual, associada aos nossos descontroles emocionais, em que baixamos a nossa frequência, que é quando exalamos energias tóxicas, abrindo portas para o acesso de espíritos desencarnados em desequilíbrio espiritual que vivem nas sombras, cheios de amargura, de rancor, ressentimentos e ódio. E são nesses momentos que eles se aproveitam e se sintonizam pelo processo da afinidade psíquica, fazendo com que sejamos presas fáceis desses irmãos sofredores que se comprazem em nos fazer sofrer. Esses espíritos errantes que perambulam perdidos, muitas vezes, pelo espaço infinito, sentem necessidade de afetividade, eles também sentem. E como não recebem por serem ignorados
por nós encarnados, então eles se voltam contra aqueles que eles veem felizes. Esses espíritos são os que são chamados de obsessores, que são aqueles que se aproveitam das fraquezas humanas para tornar o seu obsediado, um ser humano, também feliz, muitas vezes levando-o até o suicídio. Com os nossos pensamentos, nós atraímos e rechaçamos tanto o bem como o mal. Por isso que a felicidade ou a infelicidade são, eu diria que, subproduto do nosso estado íntimo. O que fizemos hoje, ou seja, o caminho que tomarmos hoje, refletirá no nosso amanhã, visto que o nosso ontem decidiu o que somos hoje. É a irrevogável lei divina de causa e efeito. Não temos como fugir dela, pois exatamente como a lei de causa e efeito, a sintonia faz parte da existência da alma, pois é também um princípio divino. Como nós podemos perceber, os nossos pensamentos e emoções são o que podemos chamar de fluidos energéticos, que nós emitimos e que atrai outros fluidos semelhantes, tanto de encarnados como de desencarnados. No mundo, ou melhor, no universo, tudo é energia. Exatamente por isso é que devemos, como eternos espíritos aprendizes, estarmos sempre atentos e vigilantes para tudo que acontece ao nosso redor. Mas não ao nosso redor, que, em outras palavras, é o que vem de fora para dentro, mas também e principalmente cuidar, drenar, filtrar o que sai de nós, o que nós jogamos para o universo. Lembremos-nos daquela máxima que diz: orai e vigiai. O orai é autoexplicativo, mas o vigiai, muita gente confunde com vigiar o outro, quando que na verdade o vigiai é vigiar a nós mesmos, vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos atos, para não abrirmos portas, abrirmos brechas do nosso ser para atrairmos visitantes indesejados. E essa atração, essa aproximação se dá através de uma coisa chamada, que eu já falei e volto a repetir, sintonia, ou também chamada de frequência vibratória. Por exemplo, quando uma pessoa emite um pensamento, esse pensamento emite uma onda mental vibratória. E se essa onda vibratória encontrar um campo vibratório equivalente de alguém, encarnado ou desencarnado, que vibre nessa mesma frequência, haverá o quê? Haverá uma sintonia vibracional. Nós estamos a todo momento, e de modo até imperceptível, captando corrente do nosso mundo, do mundo material, como também do mundo espiritual. Mentes enfermas e perturbadoras, do lado de cada vida, atrai por uma questão de sintonia mentes desequilibradas do lado de lá da vida. Cada alma recebe de acordo com aquilo que busca. Por exemplo, quando gostamos de beber, o que nós fazemos? Procuramos um local onde hajam pessoas que também partilham desse mesmo desejo. Não é assim que funciona? Pois é. Nós não buscamos na nossa vida diária estabelecer laços de amizade, de convívio com aquelas pessoas que não se assemelham a nós na forma de pensar e agir? Pois o padrão emanado pelos nossos pensamentos, motivados pela qualidade dos sentimentos, volto a repetir,
se exteriorizam em ondas mentais, atraindo outras mentes afins, tanto do mundo do lado de cá, quanto do mundo do lado de lá. A isso, repito, chama-se lei das afinidades. Por isso que é importante que façamos um esforço para manter nossos pensamentos sempre elevados. Essa atração, essa sintonia, muitas vezes acabam estabelecendo uma dependência entre encarnados do lado de cá e desencarnados do lado de lá, quando ambos estão perturbados e emitindo vibrações, digamos, vibrações viciadas. E essa ligação, muitas vezes, pode desencadear até mesmo uma obsessão. Não tem um ditado, um provérbio que diz: dize-me quem és, dize-me quem és, que eu te direi com quem andas? Pois é, temos as companhias espirituais de acordo com o nosso comportamento, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com os nossos pensamentos e até mesmo de acordo com as nossas aspirações. Tudo isso tem origem em pensamentos e sentimentos negativos, pensamentos viciados e alimentados por ódio, por vingança, produzindo dessa forma uma fonte geradora de negativismo, de amargura, tornando o espírito, digamos, uma antena parabólica, atraindo para si pessoas e espíritos com a mesma faixa vibratória. A mente humana é capaz de coisas que ainda nós nem sonhamos com relação à sua capacidade. Sueli Caldas Schubert, uma médium, palestrante e pesquisadora espírita, nos diz o seguinte a propósito desse assunto. Diz ela o seguinte: há sintonia quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. O que ela quer dizer com isso? Aliás, essa colocação dela se encaixa perfeitamente no momento que estamos vivendo no Brasil. E ela, a Sueli, quer dizer o seguinte: que pessoas com opiniões, ideias e sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis universais de afinidade, tanto para o bem, para a felicidade, como para o mal, para a infelicidade. Por isso que, e já me encaminhando para o final, se você não está feliz por um motivo ou por outro, ou seja, esteja gerando muitos sentimentos de baixa qualidade, não perca tempo. Procure recurso. Procure ajuda, tanto de profissionais do mundo material, como busque ajuda também para o seu campo espiritual, através, por exemplo, do atendimento fraterno de uma casa espírita de sua confiança. Lembre-se de uma coisa: ao reencarnarmos, nós reencarnamos associados a uma programação de reajuste, a uma programação de reconciliação, de refazimento, de crescimento, voltados para a felicidade. Por isso, não desista nunca de ajudar, de melhorar, de tornar feliz a pessoa que você mais ama nesse mundo. E sabe quem é essa pessoa que você mais ama nesse mundo? Você. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa,
agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.